Vamos ver o brabão aqui. Vamos ver. Olha a cara de brabo dele. Pera aí, a cara de brabo dele é assim, ó. Brabão, brabão, brabão. Tem que se mostrar brabão. Vamos ver o brabão aqui falando sobre o Jovem Nerd, falando sobre pessoas LGBTs. Detalhe. Eu não vi o que o Jovem Nerd falou e eu não vi o que esse merda falou. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é ver o que esse merda fala em cima do Jovem Nerd, já que envolve pessoas trans, né? Bora lá. O Jovem Nerd resolveu fazer um podcast para mostrar que crianças trans existem sim. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. E nós vamos reagir aqui a um trechinho de 5 minutos, tá? E você vai reparar que eu vou no argumento. Eu não vou no argumentador. Eu vou trazer aqui fatos e dados que mostram que, isso é uma falácia. E 2, isso é uma agenda muitíssimo perigosa. Qual falácia, mamãe caguei? Qual falácia? Qual é a falácia argumentativa que existe no fato que dizer crianças trans existem? Qual é a falácia argumentativa? Porque fazer uma afirmação de um fato que já está consolidado na ciência não é uma falácia, é relatar um fato. Não existe como tu cometer uma falácia lógica num argumento enquanto você está relatando um fato. Dizer que a Terra gira em torno do Sol é um fato. Não existe como eu cometer uma falácia lógica ao dizer isso, entendeu? Eles utilizam falácia como se fosse mentira. Tá? Não se trata de histeria, de pânico, não. Isso é uma agenda perigosa. Vou começar dizendo o seguinte. Vamos lá. O Ei Nerd, não, olha, confundido. O Ei Nerd é uma coisa, o Ei Nerd é do Peter Jordan, não tem nada a ver com isso. Tá? O Jovem Nerd foi um grupo que surgiu, acho que aproximadamente ali perto de 2010. Pioneiros em podcast aqui no Brasil. Foi um dos primeiros grupos que faziam podcast. Então, esses caras ficaram gigantes. Eles viraram ali Legal. Uma sumidade no que se diz respeito à cultura pop, certo? Porra, da O que hora. aconteceu? Eles ficaram gigantes e em 2021 eles venderam, né, o grupo. Eles venderam o Ei Nerd, não, o Jovem Nerd. Eles foram vendidos para a Magazine Luiza, para a Magalu. E ali, meu irmão, ali você já viu ali a esquerdagem vir forte. Então A esquerdagem. A pessoa tá falando o lixo do Tour de Blonde, ele entende que toda vez que tu fala sobre pautas de inclusão de grupos minoritários e sobre o próprio o entendimento apropriado para pessoas desses grupos minoritários, que é esquerdagem, né? Mas considerando que no Brasil o único lado político que defende pautas sociais é a esquerda, eu tenho muito orgulho de não estar na do lado desse merda que basicamente é um fascista disfarçado de bom moço que vai viajar pro meio de uma guerra, tentar pegar mina loira, promove invasãozinha com lutador de MMA, com um amiguinho do MBL em universidade, porque não tem nenhuma pra fazer, né? Se tornaram uns bosta, uns pedaços de cocô na sociedade, não são apoiados nem por direita, nem por esquerda, são vistos como lixo por todos os lados, e a única forma de se tornarem relevantes novamente, ou de terem algum apoio, é fazendo o quê? Atacando o elo mais fraco da corrente, que é qual? A comunidade que sofre violência nesse país. Violência política, violência familiar, violência escolar e violência de um merda desse que tem um canal no YouTube e que por mim podia dar de cara numa parede e se estatelar todo. Toda aquela agenda que a gente já conhece, né? E um outro ali faz o L e começa a pagar pedágio e... Faz o L, sim, fiz o L pra tirar o merda do presidente que tu apoiou, seu lixo, pedaço de merda. Tira a postagem do ar, né? Não, isso aqui, essa piada aqui fez muito sucesso, crescemos muito com ela, mas ó, agora tira, que agora a gente não pode mais, né? A gente tem que pagar o pedágio ali pra galera que tá sob a patota, sob a patrulha da galera. Então tira isso daqui, mas beleza. Fizeram isso daí. Vamos ver. E resolveram trazer, né, inclusive, essa pessoa pra falar de crianças trans. Então, eu vou mostrar o Instagram aqui, eu não quero que ninguém vá lá atacar, nem vai xingar, não vai fazer
eu vou mostrar um Instagram aqui, eu não quero que ninguém vá lá atacar, né? Um cara de direita, reacionário, fascista, vai mostrar o Instagram de uma pessoa que está falando de pauta transexuais, né, de pauta de pessoas trans, para 2,6 milhões de seguidores, num vídeo que já foi visualizado 93 mil vezes, mas ele não quer que ninguém taque hate, tá? Ele não quer que ninguém taque hate. Ele só vai mostrar porque ele acha importante mostrar o Instagram da pessoa. Fazer nada, tá? Porque se fizer isso, a gente vai estar dando munição pra essa gente falar, olha como somos vítimas. Então, nada disso. Mas uma das pessoas que tá falando ali é a Tamires Nunes, né? Que na bio dela tá escrito assim, ó. Mãe de uma criança trans de 8 anos. Mãe de uma criança trans de 8 anos. Sim. E segundo ela, tá? Ela descobriu isso antes até. Sim. Presidente da ONG Minha Criança Trans. Então, só por ali você já vai ver o que vai vir, né? Mas vamos no argumento. Você já vai ver o que vai ver. Vamos no argumento. Vamos ver a base do argumento dele. Se ela é pautada em alguma realidade, em algum estudo científico, ou se ela é a mesma base argumentativa de sempre, né? Vocês lembram qual era a estratégia dele quando ele ia nas manifestações? Você sabe o que é mais-valia? Ele lia um pedacinho assim de alguma coisa e dizia, você sabe o que é mais-valia? Você sabe me explicar mais-valia? E era essa toda a linha argumentativa dele, entendeu? Vamos ver, nesta pauta, qual será a linha argumentativa dele. Vamos ver o que eles falaram, que aliás, né, eles são gigantes. Pra você ter uma ideia aqui, o Jovem Nerd tem mais de 1.800.000 seguidores só no Twitter. E ó, pedi desculpa que ontem eu não soltei vídeo, que eu vou... Mas, cala a boca. Tá? Então link aqui tá com o Henri Bugalho. Você precisa ter esse vídeo, você precisa... Nossa, olha aqui. Olha aqui. O Henri Bugalho tem um livro chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. O Arthur Duval criou um livro chamado Como Arregar de um Debate Sem Ter Razão. Vamos lá ouvir o que eles têm pra nos dizer. E assim, as pessoas estão com esse medo. Estão dando hormônio pra crianças. Estão ameaçando os pais. Então, assim, gente, se aconteceu de alguém, de algum pai, sei lá, tivesse acesso a medicamentos, não sei. Se algum pai fez isso com o filho, ele tá errado, entendeu? Ele cometeu uma monstruosidade. Da mesma forma que tem médicos que fazem coisas erradas. Aí você vai invalidar todos os médicos por causa disso? Tipo, a gente tem um tio, né? Ele ia ser operado desnecessariamente. Ele ia operar a coluna dele e não precisava. Então, assim, aí você vai invalidar todas as pessoas que precisam de operar. Então, assim, se aconteceu, gente, de algum pai ter aplicado hormônio no seu filho, isso é um caso isolado, que a gente nem sabe se existe. Se existe, tá errado, entendeu? Então, ó, já começa com essa mãe de uma criança trans dizendo que se os pais estão dando hormônio para a criança, eles estão errados. E a gente sabe que qualquer pessoa que esteja dando o hormônio para a criança trans não está seguindo a ciência. A única coisa que a gente já sabe que é dado para crianças cis durante o seu desenvolvimento são bloqueadores de puberdade no caso de puberdade precoce. E quando há esses casos, ninguém se incomoda dessas crianças tomarem esses bloqueadores, né? Até porque imagina uma criança de 9 anos passando pela puberdade. Não faz sentido algum. A outra coisa é que esta medicação, que é usada para crianças cis, né, que estão nesse processo de puberdade precoce, também é usado para crianças e adolescentes trans, no caso da puberdade delas, né? Ou seja, a gente retarda a puberdade delas, nós damos a medicação adequada para que esse processo não se inicie, para que ela possa ser propriamente acompanhada pela equipe multidisciplinar até o momento que ela tem idade para aí sim iniciar o tratamento hormonal, que é com 16 anos, e há um projeto de lei para que seja com 14, porque quanto mais cedo a pessoa inicia, menos dos traços da puberdade do gênero que ela não deseja ter, porque não é o gênero que ela se identifica,
menos traços biológicos ela vai desenvolver. Então, se eu tivesse tomado bloqueador de testosterona antes dos 15 anos, eu tive uma puberdade um pouco tardia, eu não teria desenvolvido altos níveis de testosterona, uma voz mais grossa, não teria chegado a 1,80 m de altura, eu teria tido um corpo e uma aparência muito mais compatível com a minha identidade, com aquilo que eu me identifico. Mas como na minha época, inclusive, não se falava nisso, a gente chega numa situação em que eu passei por uma puberdade com muita testosterona, que me tornou mais alta que o mamãe falei, mais forte que o mamãe falei e mais inteligente que o mamãe falei, né? Então a única chance que ele tinha era de... Tô brincando, tá? Bloqueador de puberdade não remove ou adiciona inteligência, mas é que quando o cara é burro e tapado assim, a gente tem que dizer que faz algum efeito pra pelo menos ele não se sentir tão mal, né? A única chance que ele tinha era ter bloqueado a minha puberdade, como não conseguiu, agora ele tem que lidar com essa travesti inteligentíssima aqui, que se pegar ele num debate sobre esse assunto, dá um pisão na cara dele, né? Exato. Olha lá, você tá usando um argumento que, não, se um médico cometeu um erro médico, isso não invalida toda a medicina. É verdade, mas ninguém tá batendo na exceção. Ninguém tá batendo na exceção. Nós estamos aqui contra-argumentando justamente em relação à regra. Qual é a regra? Se o pai dá hormônio pro filho, isso é errado. Tudo bem, mas é errado também se isso acontece via Sistema Único de Saúde. Só que não acontece. Que vocês querem criar dessa possibilidade de existir, isso é que está errado. Não somente a exceção de um pai que pode dar hormônio pro filho. Tá, peraí. Ele criou um espantalho em cima de... Ele criou um espantalho em cima de como funciona o tratamento de pessoas trans no SUS. Como assim, cara? Como assim? A gente não quer bater na exceção, a gente quer bater na regra. A regra é que tu só pode iniciar o tratamento hormonal aos 16 anos depois de fazer acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Eu não consegui o meu tratamento hormonal pelo SUS já transicionada, já com mais de 30 anos. Eu não consegui meu tratamento hormonal pelo SUS. Eu fiz particular o meu tratamento hormonal. O cara fala como se fosse fácil, assim, tipo, vou lá amanhã no postinho, já saio de lá com bloqueador de testosterona, com estrogênio, com... Cara, que isso, mano? O cara tá viajando, mano. Mas vamos lá. Vamos ver o quanto a partir desse espantalho ele extrai, né? Tá? Então você não pode pegar isso e começar a espalhar. Não tem relatos de crianças fazendo cirurgias, não tem esses relatos, né? Então é por isso que a gente fala que é uma agenda de pânico moral, Só um comentário, não tem relatos das crianças fazendo a cirurgia e não tem base na ciência para que essa cirurgia seja feita em crianças. Tudo que a gente precisa para que a gente possa dar o acompanhamento apropriado para uma criança que se diz trans é, quando a puberdade se aproximar, retardá-la para que ela possa prosseguir no seu acompanhamento. E caso se chegue à conclusão de que ela realmente é uma criança trans e há o interesse por parte dela na hormonização, criança não, porque aí já é adolescente, né, que é 16 anos. Aí se inicia, de acordo com as características muito específicas dela, de peso, de altura, de maturidade corporal, se inicia ali para ela a dosagem adequada para o seu tamanho, né, para o seu porte, para a sua idade. Caso contrário, e pode acontecer, e na verdade acontece na maioria dos casos, caso essa criança, esse adolescente não se identifique como trans, libera do bloqueador de puberdade e ela segue uma puberdade normal e volta a viver no gênero que foi designado inicialmente. Uma agenda eleitoral muito ruim, porque ela causa um pânico moral, uma violência contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, sem fundamentação nenhuma, sem nenhuma consciência técnica, sem nenhum, não tem uma denúncia. Procure, não tem denúncia, não tem nada. Não tem. Você fala de consciência técnica e pânico moral. Vamos ver quem é que não tem consciência técnica das coisas. Vamos. Mais pra frente. Mas assim... Vamos. Ninguém Vamos tá ver. falando aqui que, ai meu Deus, estamos batendo no fantasma, que não existe. Existe isso.
Em primeiro lugar, isso existe já no exterior. Tem crianças fazendo, de fato, sendo mutiladas no exterior, e a gente sabe que isso chega aqui. A gente sabe, inclusive, que esse é o objetivo da agenda de vocês. Mas eu vou bater em outro ponto aqui. Sabe o que já está acontecendo aqui? Dá uma olhada nessa matéria. 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no HC da USP. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Agora nós damos aquela parada básica. Ele usou a reportagem, 280 crianças trans estão fazendo. Então vamos lá. No HC da USP, né? Agora a gente lê a notícia, né? Aqui, ó. Aqui. Ok, tá? Vamos lá. O que a notícia diz? 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no HC da USP. Veja vídeos que contam sobre o processo. 100 adultos que se identificam como transgênero também são acompanhados pelo ambulatório. Pessoas trans podem passar por intervenções médicas como bloqueio da puberdade, hormonização e cirurgia de redesignação sexual. Beleza. Atualmente, 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no HC da USP, na capital paulista. Desse total, 100 são crianças de 4 a 12 anos, 180 são adolescentes de 13 a 17 e 100 são adultos a partir de 18 anos. Para lembrar o Dia da Visibilidade Trans, o G1 conversou com transgêneros que estão em busca ou conseguiram passar por processo de bloqueio de puberdade, hormonização cruzada e cirurgia de redesignação. Médicos especializados no assunto também foram ouvidos, tá? Não vou para os vídeos. Vamos lá. Eu me sentia muito seguro. Sentia que eu não tinha pessoas confiáveis, mas eu tinha minha mãe e minha família, diz o G1 Gustavo Queiroga, de 8 anos. Ele faz acompanhamento no ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do HC da Medicina e da USP. Um dia eu ia conseguir o que eu queria e consegui. O menino trans, que biologicamente nasceu com características femininas, mora com a mãe e a família na capital paulista. Eu percebi que o Gustavo era uma criança trans quando ele tinha 2 anos de idade. Ele sempre rejeitava tudo que era feminino, falava a Jaciana. Só um detalhe, tá? A sua criança, que fique claro, tá? Eles não vão dar todo o relato aqui da experiência de vida dessa mãe, porque não caberia, né? Mas não é o fato de rejeitar apenas o que é atribuído ao feminino que torna a criança trans, né? Existem meninas que vão rejeitar brincar de Barbie, vão querer jogar futebol, jogar basquete, brincar de correr, de bicicleta, de skate. E tá tudo bem, porque brincadeira não é pra ter gênero, é a gente que dá gênero pras brincadeiras. Então só isso não seria o suficiente. Então provavelmente ela procurou o tratamento adequado, o apoio adequado para poder fazer o acompanhamento da sua criança. Mas vamos lá, vamos ver mais. A procura da rede pública de saúde é tão grande que o Antigos foi obrigado a suspender as triagens em novembro de 2022, por não conseguir atender a demanda. Existe a possibilidade de voltarem a ser realizados a partir de fevereiro. Enquanto isso, 160 famílias que têm crianças e adolescentes que se identificam como trans estão na fila de triagem. Além dos filhos, a família também é acompanhada por uma equipe multidisciplinar durante o processo de transição. O processo pode ser interrompido a qualquer momento, dependendo da decisão ou avaliação das partes envolvidas. O Antigos foi criado em 2010 para atender gratuitamente adultos pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde também disponibiliza gratuitamente para pessoas trans o processo transexualizador. Veja em os 12 locais habilitados pela pasta, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Salvador. Hospital Edgar Santos. Especialidade: atenção no processo transexualizador. Faixa etária das pessoas atendidas entre 2017 e 2022. 18 a 76. Vitória. Idade 18 a 75. Goiânia. Idade 21 a 65. Uberlândia, 18 a 19. João Pessoa, 18 a 19. Recife, 21 a 58. Recife, 18 a 73. Curitiba, 18 a 75. Rio de Janeiro, 18 a 71. Rio de Janeiro, 18 a 75. Porto Alegre, 18 a 71. São Paulo, 18 a 74. São Paulo, 18 a 82. São Paulo, 24 a 65. Aqui, ele está falando do processo transexualizador, tá? O processo transexualizador em todos os hospitais é pelo menos aos 18 anos.
Todos os hospitais. Todos. Que são as cirurgias que você chama de cirurgia de mutilação. Tá na própria notícia que você acabou de usar, tá? Tá na própria notícia que você acabou de usar. O Amtigos deixou de atender adultos em 2015 quando notou que eles tinham outros equipamentos públicos e até particulares de saúde para recorrer. E também por notar uma busca maior dos responsáveis por crianças e adolescentes trans pelo serviço em São Paulo. Os maiores de idade ainda são atendidos no Amtigos, são remanescentes das primeiras turmas, ou eram menores quando entraram no programa de transição. Pela lei brasileira, olha a própria notícia. Pela lei brasileira, a operação para adequação sexual só pode ser realizada em adultos acima dos 18 anos. Esta é a última etapa do processo de transição ou acompanhamento. Em homens trans, além da retirada dos seios e útero, a genitália feminina pode ser modificada para se aproximar a um órgão sexual masculino. Nas mulheres trans, existe a possibilidade de se retirar o pênis e transformá-lo numa espécie de vagina. Chama neovagina na realidade, não é retira, né? Tem um processo lá que faz a inversão e tal. Antes da cirurgia, no entanto, há a hormonização, que consiste na utilização de hormônio do sexo oposto no paciente. Injeções são aplicadas regularmente em adolescentes a partir dos 16 anos, seguindo recomendação do Conselho Federal de Medicina. Então, na mesma notícia que você está usando, na mesma, Mamãe Caguei, fala quando pode iniciar o processo transexualizador, a cirurgia, e quando inicia a hormonização, o que quebra de cara o teu ponto inicial de que é que crianças trans são mutiladas. Tá aqui, na própria notícia, mas vamos seguindo. Por exemplo, pessoas que nascem com o sexo biológico masculino, mas depois se identificam como garotas trans, recebem o estrogênio. Este hormônio feminino irá causar mudanças corporais desejadas, entre elas, aumento das mamas. Em uma situação inversa, quem nasceu com genitália feminina, mas se vê como um garoto trans, receberá testosterona. O hormônio masculino levará ao aparecimento de barba, por exemplo. As crianças trans e os adolescentes atendidos na USP podem receber um bloqueador hormonal para não entrarem na puberdade e desenvolverem características físicas com as quais não se identificam. Nos garotos trans, o bloqueio impedirá a menstruação e o crescimento das mamas. Nas meninas trans, os pelos no rosto deixarão de crescer e a voz não engrossará. A aplicação do bloqueio varia entre cada paciente, mas pode acontecer entre 9 a 13 anos em crianças com características biológicas femininas e 10 a 14 naquelas que têm fenótipo masculino. Atualmente temos disponível no Brasil uma injeção para fazer bloqueio hormonal assim que a criança for entrar na puberdade, diz a endocrinologista pediátrica Leandra Steinmetz, do Instituto da Criança e do Adolescente da HC da USP. O promotor de vendas Stefan Vicenzo tem 25 anos e é um homem trans. Ele contou ao G1 que fez toda a sua transição no HC. Aí ele relata que, segundo especialistas, não é preciso se submeter ao processo de transição para ser considerado uma pessoa transgênero. Isso vale tanto para homens quanto mulheres. Então vamos prestar atenção aqui, tá? Na notícia que o Mamãe Caguei falou. Então eu vou pontuar aqui. Notícia que o Mamãe Caguei falou. Bloqueio de puberdade em pessoas do sexo feminino, características biológicas femininas, ocorre entre os 9 e 13 anos. Bloqueio de puberdade é quando se começa a fazer esse bloqueio, tá? E isso vai depender em que estágio evolutivo aquele corpo está, né? Não necessariamente vai se começar aos 9, não necessariamente vai se começar aos 13. É em algum momento desse parâmetro, né? Pode ser aos 10, pode ser aos 11, pode ser aos 12. E em pessoas com características biológicas de macho, fenótipo masculino, dos 10 aos 14. Então você viu que o bloqueio hormonal, bloqueio de puberdade, não ocorre em ninguém menor de 9 anos. Vou de novo. O bloqueio hormonal não ocorre em ninguém menor de 9 anos. A aplicação de hormônios
não ocorre em ninguém menor de 16 anos, conforme instrução do Conselho Federal de Medicina e conforme o que está descrito na notícia que o próprio Mamãe Caguei citou. E o processo transexualizador não ocorre em ninguém menor de 18 anos. Então, qual é a mutilação que tem em crianças? Qual que é a mutilação? As informações eu estou tirando da própria notícia que ele usou. Eu não peguei um site diferente, eu não peguei nada diferente, eu estou usando a notícia que o Mamãe Caguei usou, tá? Então bora lá, vamos ouvir o que ele tem mais pra falar, né? Porque já começou cagando pela boca, imagino que vai continuar cagando pela boca, né? E quando você pega os dados aqui, ele fala ali de adultos de 18 anos ou mais, fala de adolescentes de 13 a 17 anos já recebendo hormonização cruzada, o que já é um absurdo, mas esse aqui é pra acabar, Vamos. Aqui, ó. Atualmente, 100 crianças de 4 a 12 anos de idade, tá? Podem passar por bloqueio hormonal na puberdade. Que absurdo é esse, cara? Como é que você olha para uma criança de 4 anos de idade e fala, estou vendo sinais de que essa é uma pessoa trans? 4 anos de idade, cara. Peraí, da onde... Desculpa, isso aqui é... Peraí, da onde é esse dado que ele tirou? Vou pegar lá a própria notícia, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Atualmente, 100 crianças de 4 a 12 anos de idade podem passar pelo bloqueio hormonal na puberdade. Na puberdade. Bloqueio hormonal na puberdade. Vamos voltar e ouvir o que ele falou, tá? Presta atenção. Vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui, tá? Vamos lá. Vamos ouvir. Já recebendo hormonização cruzada, o que já é um absurdo. Ó. Mas esse aqui é pra acabar. Aqui, ó. Atualmente, 100 crianças de 4 a 12 anos de idade, tá? Podem passar por bloqueio hormonal na puberdade. Que absurdo é esse, cara? Sim, cara. Não entendeu o português, mano? Podem passar por bloqueio hormonal na puberdade. Na puberdade. A menos que a criança esteja entrando na puberdade aos 4 anos, ela não vai passar por esse bloqueio. A notícia que tu fala na puberdade. Você leu essa parte ou você tá causando só o paniquinho? Eu vou mostrar a cara dele, peraí. Olha aqui. Essa é a cara dele, tá? Que absurdo isso, cara. Nossa, que absurdo pessoas trans bloquearem a puberdade quando chegam nela. Que absurdo isso, mano. Velho, é horrível. E aí? Mas aí eu pergunto pra ele, se uma criança cis for ter a puberdade dela iniciada aos 4 anos, por causa de qualquer disfunção hormonal, a gente deve bloquear essa puberdade ou deve permitir que uma criança de 4 anos tenha o corpo desenvolvido como um corpo adolescente, como um corpo que tem hormônios sexuais, como um corpo agora que tem necessidades sexuais? Eu acho que a gente tem que bloquear, e é isso que é feito. E você? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá. Como é que você olha para uma criança de 4 anos de idade e fala, estou vendo sinais de que essa é uma pessoa trans? 4 anos de idade? Não é assim, cara. 4 anos de... Desculpa, isso aqui é pura política ideológica. Isso é pura política ideológica. E vou te dizer, bloquear a puberdade, não é agressivo, a gente só vai esperar para a criança decidir um pouco mais. Bloquear a puberdade, eu vou dar um dado aqui para você. Tá? Tem uma matéria da Folha, inclusive, que é uma matéria de esquerda, tá? Tentando ali, não, a agenda trans até que é boa. Na própria matéria da Folha diz o seguinte, mas 2 estudos incluídos na análise que acompanharam a densidade óssea de pacientes trans enquanto usavam bloqueadores de puberdade e nos primeiros anos de tratamento com hormônios sexuais, constataram que muitos pacientes não recuperaram totalmente a perda e ficaram atrás de seus pares. Isso pode levar a um risco aumentado de sofrer fraturas debilitantes mais cedo na vida do que se poderia esperar com o envelhecimento normal. Ou seja, quando a gente entra na puberdade, é ali que a nossa densidade óssea se forma. Você atrasar a puberdade gera um efeito para o resto da vida dessa pessoa de osteoporose. Tá, mas peraí, Mamãe Caguei. Só um pouquinho.
Só um pouquinho, tá? Quando pessoas trans bloqueiam a testosterona e elas têm problemas ósseos, porque elas perdem densidade óssea e elas inserem estrogênio, mas elas são competidoras no esporte, os seus vídeos sobre isso dizem que elas têm vantagem, que elas têm maior densidade óssea. Os seus vídeos com Faustino em relação a mulheres trans no esporte diz que aquelas mulheres trans que por causa da terapia hormonal perdem a densidade óssea,